O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e, quando o encontrarde, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Lino, meu querido irmão, queridos irmãos e irmãs, como foi dito já no início da nossa missa, hoje nós estamos celebrando a Epifania do Senhor, a manifestação do nosso Deus. E essa festa da Epifania, dentro do tempo do Natal, nos ajuda então a entendermos mais profundamente o mistério do Natal que nós estamos celebrando. Nós, quando pensamos no Natal, pensamos às vezes de um modo muito resumido, né? Natal é o nascimento de Jesus, e é verdade. Só que o mistério do Natal, o mistério do amor e da misericórdia de Deus, que se manifesta no Natal do Senhor, é muito mais profundo. E a nossa mãe, a igreja, cada celebração desse tempo, vai nos mostrando um aspecto novo desse mistério. Não é somente o nascimento de Jesus. Nós começamos antes. Falamos da concepção do menino Deus, lembram-se, no quarto domingo do Advento, Nossa Senhora da Expectação. Falamos do nascimento, mas tudo aquilo que preparou o nascimento de Jesus. A anunciação de João Batista, o seu nascimento, o sonho de São José, o anúncio do anjo a Maria. Também depois do seu nascimento, o massacre dos inocentes. E hoje celebramos a visita dos reis magos ao menino. Essa manifestação de Deus, porque Jesus foi uma luz acesa não somente para o povo de Israel. Como ele mesmo diz no Evangelho, ele não é uma luz que foi acesa para ficar escondida, não. Jesus tem que ser colocado sobre o candeeiro para iluminar a todos os que estão na casa. Ele é a luz do mundo, ele é a nossa salvação. Por isso deve ser manifestado, proclamado, né? Quando nós meditávamos sobre o Natal, tivemos a oportunidade de dizer, né, que agora nós já podemos dizer que conhecemos o rosto de Deus. É o de Jesus. Ele mesmo diz na última ceia, né? Quem me vê,
ver o Pai. Por isso, o toque de Jesus curava, porque Ele é Deus. A palavra de Jesus é capaz de remover os corações mais endurecidos, provocar a conversão e mudança de vida, porque Ele é Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é capaz de nos alcançar a salvação, porque Ele é Deus. São Paulo diz na carta aos Colossenses: nele habita corporalmente, olha isso, toda a plenitude da divindade. Isso é grande, muito grande. E essa é a grande manifestação do Senhor. E os magos que vêm adorar Jesus no presépio são como as primícias dos povos pagãos que se converteriam a Deus. Primícias eram aquelas primeiras colheitas, né, que o povo entregava no templo como oferta de gratidão. Pois assim também os magos. Atrás desse caminho aberto pelos magos, todos nós vamos. Nós que não somos diretamente da descendência carnal de Abraão, alcançamos o dom da salvação pela fé. A mesma fé que moveram os magos a dizer: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, né? Essa é a epifania do Senhor. Agora, a nossa pergunta hoje poderia ser: Padre, e hoje? Onde Deus se manifesta? Onde nós podemos ver a manifestação de Deus? Hoje. E o Evangelho é claríssimo. Hoje, a manifestação de Deus, nós a buscamos na igreja. Interessante, né? Hoje é um dia de nós falarmos da igreja. Por quê? Porque a missão da igreja é manifestar o verbo de Deus a todos os povos. Pregar o Evangelho a todas as gentes, mandou Jesus em Marcos, né? Quando São Paulo VI quis resumir a missão da igreja e a sua existência, ele disse numa frase: a igreja existe para evangelizar. E evangelizar é um termo muito amplo. É levar Deus, não só conhecimento do Evangelho, mas o toque de Jesus nos sacramentos, a graça de Deus no perdão dos pecados, a transformação das vidas por essa luz que nós colocamos bem alto na igreja, para que as pessoas vejam a Jesus. Manifestar a Jesus é a missão da igreja. Por que a igreja é estrela? Porque ela tem a missão e deve ter a audácia de apresentar a mim, a você, a cada um de nós, projetos de vida mais elevados. O que o mundo nos apresenta? Corre atrás disso. Formação, faculdade. Corre atrás daquilo, emprego, promoção. Corre atrás daquilo outro, né? O mundo só é capaz de nos apresentar a matéria, porque é um mundo materialista. A igreja nos apresenta um caminho espiritual mais elevado, que é o caminho da vocação. Abre os teus olhos, olha para o lado. É ali que está a sua missão. Na família coerente, corajosa. Quem fala sobre isso? É a igreja. Quem é capaz de dizer a um jovem, a uma jovem: entrega a tua vida inteira a Deus, na pobreza, na castidade e na obediência, junto aos pobres, ou então numa casa contemplativa, onde a vida inteira será como uma vela consumida na oração por todos nós e no louvor a Deus. Quem é capaz de dizer isso? Somente a igreja. Quem é capaz de dizer: deixa a tua terra e vai para as terras de missão, pregar o Evangelho, falar do Senhor, elevar os corações? O mundo diz que um coração que se arrasta no chão, procurando só os seus prazeres, está aproveitando a vida. Jesus Cristo, pela igreja, diz: aquele que quiser conservar a sua vida, vai perdê-la, porque a vida só se ganha dando-se. Não é dando coisas, é dando-se a si mesmo. Essa é a estrela. Uma sociedade com jovens que não têm projetos elevados é uma sociedade medíocre. Precisamos de sonhos, projetos elevados, nobres, com a marca da cruz de Cristo. Essa é a estrela. E a igreja nos apresenta isso.
segunda imagem que o evangelho de hoje sobre a igreja é a imagem de Jerusalém. Jerusalém, em toda a palavra de Deus, é a imagem da igreja, né? Hoje, na primeira leitura, disse o profeta Isaías: levanta, acende as luzes, Jerusalém, a glória do Senhor brilhou sobre ti. Lá no Apocalipse, a igreja é como uma noiva, né? Que desce do céu a Jerusalém celeste. E no evangelho de hoje, a igreja nos chama um pouco a atenção. Por mais que os magos tivessem visto a estrela, para encontrar Belém, eles tiveram que passar por Jerusalém. E lá em Jerusalém, com quem se encontraram? Com os mestres da lei e com os sumos sacerdotes. E eles sabiam direitinho aonde tinha nascido Jesus. Também essa é a igreja. Os tempos de hoje nos chamam um pouco a atenção, talvez nos contrarie, o tema da estrutura da igreja. Padre, mas são necessários templos, são necessários sacerdotes, hierarquia, bispo, caminho catecumenal, isso é necessário, padre? Estrutura de sacramentos, pedir perdão através de um homem no sacramento da penitência, essa estrutura é necessária? Claro que é necessária, não foi invenção do homem, foi criação de Deus, basta ler a palavra, está lá. Basta conhecer a tradição da igreja, está ali. E essa é a estrutura que nos apresenta o Senhor. Nos dá Jesus na Eucaristia, pão vivo descido do céu, o conserva vivo e glorioso nos sacrários, para ser adorado e ser a luz dos nossos corações, perdoa os pecados no sacramento da penitência, nos apresenta, como eu disse antes, um caminho elevado de vocação, de entrega, de amor. Essa é a estrutura. Agora, tem uma certa contradição na estrutura do evangelho de hoje, né? Os sacerdotes sabiam direitinho aonde Jesus tinha nascido, mas nenhum deles saiu de Jerusalém para procurar Jesus em Belém. Isso é um pouco estranho, né? E às vezes, na estrutura da igreja, também acontece isso. Muitos homens e mulheres de boa vontade se decepcionam quando chegam às vezes na igreja e não veem em nós essa motivação de ir a Belém. Às vezes isso é um perigo, tomara que nunca aconteça conosco, né? Mas às vezes nós somos como essas placas das estradas, né? Elas apontam direitinho aonde estão as cidades, mas nenhuma delas se mexe, continuam paradas no mesmo lugar. Nós não podemos ser assim. Nós devemos apontar o Senhor e ir ao seu encontro, porque quem permanece em Jerusalém não chega a Belém. É necessário desalojar-se, como desalojaram-se os magos, né? E por último, a última imagem da igreja do evangelho de hoje, Belém. Belém é um símbolo da igreja. Belém significa casa do pão, em hebraico, né? Betlehem, casa do pão. E a igreja é a casa do pão. É a casa do pão da vida. Onde eu encontro a Eucaristia? Na igreja. Mas padre, tem tanta gente pecadora na igreja. Eu digo, graças a Deus, senão eu não poderia entrar. O campo de Deus não é só trigo. O campo de Deus é joio e trigo. E Deus dá tempo para o joio virar trigo. E eu quero virar trigo de Deus. Mas para isso eu preciso comungar muito o corpo de Cristo. Adorá-lo no tabernáculo muitas vezes. É nessa casa do pão também que a igreja se coloca junto do mais necessitado, do pequeno, do fraco, né? A igreja em Belém é como mãe que alimenta os seus filhos, símbolo da igreja. Nos títulos dos jornais nós encontramos sempre, né? Os erros da igreja, as coisas, talvez leituras históricas, né? Mas ninguém diz nos jornais que a igreja é a maior obra filantrópica do mundo. Não tem para ninguém, hein? Não tem para a ONU, não tem para ninguém. Aonde ninguém quer ir, naquele lugar onde os pobres não podem ser instrumentalizados como propaganda de sabonete ou de shampoo, do que seja, lá, nos esquecidos, está a igreja. Lá está.
Homens e mulheres celibatários, religiosos e religiosas, missionários, famílias que deixam às vezes os seus países para ir em missão. Lá estão. Nós aqui também, dentro das nossas possibilidades, procurando atender aqui e ali no Natal, graças a Deus, fizemos tantos movimentos sociais aqui na paróquia e outros extraoficiais de pessoas que estão aqui hoje na Eucaristia. Graças a Deus. Essa é a igreja de Belém. Essa é a igreja de Belém. Mas para encontrar o Senhor, como diz o Evangelho, é necessário entrar na casa. São Mateus diz que os magos entraram na casa e encontraram Maria com o menino. Entrar na igreja, beber das fontes puras da igreja, né? E pedir a Deus que as nossas trevas, os nossos pecados nunca ofusquem essa luz, que é de Deus. Quem não tenha coragem de sair, não chegará a Belém. Belém é dos desalojados. Que a manifestação de Deus nos contagie, nos inebrie para irmos ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.